Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do choro do impeachment, né? O pessoal aqui no Brasil está dizendo que o Paul Krugman defende o impeachment do Lula, desculpa, o impeachment do Trump, né? Porque o Paul Krugman, vocês sabem, um esquerdista inveterado. O Paul Krugman, para quem não sabe, é aquele economista que lá em 1992 falou que, lá pelo ano 2000 vai ficar provado que o impacto da internet é muito menor que o impacto da máquina de fax. Sabe a máquina de fax? Aquilo que você que é jovem nem sabe o que significa isso hoje em dia? Pois é, ninguém mais usa hoje em dia? Pois é, né? Eu acho que ele deu uma pequena erradinha, né? Mas ele ganhou o prêmio Nobel. Meu amigo, o que mais tem a esquerdista ganhando o prêmio Nobel injusto nisso? O Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz. O Obama, que bombardeou um hospital da Unicef na Síria, ganhou o prêmio Nobel de Paz. O prêmio Nobel não quer dizer porra nenhuma. O Paul Krugman é um idiota. Idiota. Retardado mental. O Paul Krugman é uma das mentes mais idiotas. Olha, eu estudei esse cara na faculdade, eu fiz mestrado, vocês sabem. Eu não concluí, eu não tenho título de mestre porque eu não apresentei minha tese. Mas eu fiz o mestrado todo, estudei Paul Krugman pra caralho na faculdade. Digo pra vocês com todas as letras, um idiota. Não tem uma ideia decente esse idiota. E aí ele vem agora dizendo aqui que está defendendo o impeachment do Trump por uma tarifa de 50% contra produtos do Brasil. Não, é porque é lógico, né? O esquerdista ligado ao Lula, evidentemente, né? Agora, o mais curioso é isso daqui, ó. Após tarifaço de 50% de Trump, o Congresso brasileiro já vê caminho para o impeachment do Lula. Porque, lógico, a gente sabe que a culpa disso foram as ações do Lula que jogaram o Brasil em conflito com os Estados Unidos. Vamos entender esse caso aqui, porque tem uma diferença fundamental. Parece as duas coisas, não é um tá pedindo impeachment de lá, outro pedindo impeachment daqui, mas não é a mesma coisa lá não, não é a mesma coisa não, porque lá nos Estados Unidos o Trump tem a maioria na Câmara e no Senado, maioria com uma certa folga. E lá o impeachment precisa de 2/3 para começar a parada, então não tem como. Você pode até conceber que alguns deputados republicanos votassem contra o Trump num pedido de impeachment dele. Mas teria que ter 1/3 dos deputados republicanos votando contra o impeachment dele para poder ter maioria e conseguir votar, conseguir passar o impeachment lá. Então não vai acontecer. Já o Lula aqui no Brasil, vocês sabem a votação que teve no IOF, né? Já era a votação para impeachment. Essa notícia foi sugerida por Nikita Molotov, Brasil com Lula é só ladeira abaixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O que eu acho lindo é isso daqui, o pessoal dando ouvido pro Paul Krugman. O Paul Krugman é igual o Piketty. Vocês já viram manchete de jornal dizendo, não, porque o Piketty criticou o Milley, não sei o que lá e coisa e tal. Cara, o Piketty é um comunista, que é a escola de Frankfurt, acredita em coisa marxista. Só a imprensa brasileira, totalmente carcomida pelo marxismo, que tem coragem de citar esse cara. Nem lá na França o cara é citado. Bom, lá na França, pelos esquerdistas marxistas franceses, ele é citado, mas em círculos sérios, ele não é citado por lá. Mas aqui no Brasil, volta mesmo, não, porque o Piketty falou, igual o Paul Krugman. Ai, o Paul Krugman, a opinião do Paul Krugman. Ai, meu Deus, que coisa impressionante. É um idiota, cara, um burro pra caralho. Aqui, ó, vencedor do Nobel, já começa o argumento de autoridades nele, né? Afirma que taxação foi megalomaníaca, motivada por motivações políticas. E o Paul Krugman está defendendo o impeachment do Trump, não sei o que lá. Eu quero lembrar para vocês que depois do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, quando o Trump já não tinha maioria na Câmara nem no Senado, ele sofreu um processo de impeachment lá e não passou. Tentaram passar o impeachment lá e não passou. É que tem diferença entre o processo de impeachment lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil, você precisa de 2/3 da Câmara para começar o processo de impeachment, mas quando você começa o processo de impeachment, o presidente já é afastado. Lembra que aconteceu isso com a Dilma, né? Ela já foi afastada logo no início, então, ou seja, o presidente já se afasta no início, né? E aí precisa de 2/3 no Senado para comprovar o impeachment da pessoa. Essa parte do Senado é igualzinho lá também. Tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, você precisa de 2/3 no Senado para concluir o impeachment e declarar a culpa. Qual que é a diferença? A diferença é que lá nos Estados Unidos, para abrir o processo de impeachment, você precisa só de maioria simples. Mas, quando você abre o processo de impeachment, o presidente não é afastado. Ele só é afastado se depois esse processo no Senado for confirmado. Então, essa é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, é 2/3 na Câmara, mas ele já é afastado.
Lá não, é só maioria simples, mas ele não é afastado, então ele continua governando. Lá no 6 de janeiro, tentaram fazer o impeachment do Trump também. Abriram o processo. A votação na Câmara passou. O Trump não tinha mais maioria na Câmara naquele momento, então passou a votação na Câmara, mas no Senado não conseguiu juntar 2/3, então ele não sofreu impeachment no Senado, né? Então, se naquele momento que ele tinha minoria na Câmara e no Senado, os democratas eram maioria, não passou um impeachment, e foi um caso que vocês lembram, o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, foi alguma coisa mais ou menos equivalente ao 8 de janeiro aqui, né? Não passou. Então não tem nenhuma chance do impeachment do Trump passar. O pessoal tá chorando impeachment aqui, ai, porque tá vendo como o Trump é injusto. E eu acho bacana isso daqui, por quê? Porque isso mostra aquilo que eu falei para vocês. A esquerda aqui do Brasil, Alexandre de Moraes, o Lula, esse pessoal todo, tá muito confiante, porque eles acham, não, porque a esquerda americana vai segurar a bola pra gente, eles não vão deixar o Trump fazer isso. Se o Trump quiser atacar o Alexandre de Moraes, a esquerda americana vai conseguir. E não vai, meu amigo. O Trump tem maioria lá, até as eleições que vão ter no midterm, né, as eleições do meio do ano que vem, não vai ter nenhuma, né, eles vão estar com maioria, não tem jeito, não é muito pouco provável que os republicanos percam a maioria na Câmara e muito menos provável ainda que percam no Senado, pode até acontecer, mas é uma probabilidade muito pequena. E lembra, não basta perder a maioria na Câmara e no Senado, tem que ter 2/3 para o impeachment. Impeachment lá nos Estados Unidos é muito difícil de acontecer por conta disso, como são 2 partidos só, é um bipartidarismo muito forte, para você juntar 2/3 a favor do impeachment é muito difícil, tem que um monte de gente do outro partido do próprio presidente, querer o impeachment, né? Então, isso aqui, meu amigo, é choradeira do pessoal da esquerda aqui. Agora, isso daqui não é não, porque é o que eu falo para vocês, isso não é equivalente. Aqui no Brasil já teve a votação do IOF e o Lula já perdeu com placar de impeachment. Se o pessoal tivesse votando o impeachment, ele tinha passado o impeachment do Lula. E tem muita gente na Câmara que está vendo que pode ser a hora, porque lembra, é aquilo que eu falo para vocês. Já ouviu falar a expressão Fazenda Nacional? Pois é, Fazenda Nacional, o pessoal trata a gente como se fosse uma fazenda mesmo, meu amigo. É pra gente dar leitinho, dar ovinho pros poderosos lá de Brasília e coisa e tal. Né? Você, igual um gadozinho bem obediente, vai obedecendo o seu chefe, vai obedecendo o patrão, vai obedecendo o governo, pagando seus impostos e coisa e tal. E aí no final eles colhem lá os leitinhos e as vaquinhas. E se você for um porquinho é pior ainda, porque sabe que o porquinho não tem como dar alguma coisa sem morrer no processo. Né? Mas enfim, o ponto é esse. No momento que essa elite aristocrática socialista de Brasília começa a perceber que não vai ter mais tanto leitinho, não vai ter mais tanto ovinho saindo da fazenda brasileira, esse pessoal costuma não gostar. O administrador da fazenda é chamado para receber. Vem cá, você falou que ia melhorar a coisa, mas não está funcionando não, né? Então, ou seja, existe sim a possibilidade de um caminho para o Congresso. Olha só, a decisão do Trump de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto gerou forte repercussão no cenário político e econômico brasileiro. A medida anunciada oficialmente esta quarta-feira foi acompanhada de críticas diretas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, que ampliou as tensões diplomáticas e provocou reações imediatas no Congresso Nacional. Em carta enviada ao Palácio do Planalto, o Trump mencionou ataques à liberdade de expressão no Brasil e citou nominalmente o Jair Bolsonaro, o que a gente sabe que é verdade, é o que está acontecendo. A esquerda está desesperada porque não consegue mais conquistar corações e mentes dos brasileiros e, com isso, quer censura a qualquer custo, o que é um absurdo completo. A incompetência deles não é culpa das redes sociais, as redes sociais só estão espalhando a incompetência deles, né? E com a entrada em vigor das novas tarifas, setores estratégicos da economia brasileira devem ser diretamente afetados. Agropecuária, siderurgia, petróleo e derivados. Petróleo e derivados é menos, tá? Porque petróleo e derivados você tem para quem vender, diferente dos Estados Unidos, então não deve ser muito afetado não, mas certamente teria alguma coisa. E também, mais do que isso, é a questão de vendas de produtos manufaturados. Isso é que mais prejudica o Brasil. Porque os Estados Unidos é um ótimo cliente para esse tipo de coisa. O pessoal lá tem dinheiro. Vai vender para quê? Vai vender para a China? A China, o pessoal da China não tem dinheiro, bicho. Vai vender para quê? Para a África? Ninguém na África tem dinheiro para comprar as coisas, comprar jato da Embraer. É mesmo esses países, dos Estados Unidos e Europa, que compram essas coisas caras, né? Aqui, ó, analistas do setor avaliam que o impacto pode representar perda de até 8 bilhões por ano nas exportações brasileiras. Como a gente viu num vídeo anterior, eu falei que são 20 bilhões que é a estimativa que se perca esse ano e ano que vem. Então é até mais, né?
A postura do Itamaraty nos últimos meses, marcada por aproximação com países dos BRICS e críticas diretas ao governo norte-americano, é apontada por analistas como um dos motivos do endurecimento do Trump. Exatamente, o Lula queria mesmo isso. Por quê? Porque o Lula quer o modelo Venezuela. Então eu acho que é uma resposta muito importante exatamente por isso, porque o Lula quer levar a gente para o modelo Venezuela. Ele quer arrumar briga com todo mundo para poder virar para o STF, ó, você tem que me segurar agora. Se você não me segurar, essa porra toda vai pro buraco. E se for pro buraco, você vai junto com o buraco comigo, né? E aí, ou seja, o que ele vai querer com isso? Ele ligado ao STF vai brigar com o mundo, dizendo que vai fazer comércio agora com Irã, Rússia e China, que é uma tragédia para o Brasil, e no final das contas vai só piorar a situação aqui, né? Aqui, ó, a ausência de uma estratégia clara de negociação com os Estados Unidos e a falta de reação preventiva ao anúncio das tarifas contribuíram para o agravamento da situação. O Lula não esperava essas tarifas. É o que eu falo para vocês. O pessoal tava dando uma dica. Os americanos que falam com eles queriam manter a bolha. Não, pode bater no... Bate no Bolsonaro, Xandão! Bate nos bolsonaristas, Xandão! Queriam manter a bolha. Que não, tá tudo bem, vai dar ruim não, vai dar problema não. Continua aí batendo no Bolsonaro. Continua censurando as redes. Esse pessoal, o Lula inclusive, o STF, achavam que não ia rolar nada. Achavam que não ia ter nada. Foram pegos de surpresa, estão com as calças arriadas, não sabem o que fazer com a situação, né? Especialistas em relações internacionais veem na medida um sinal político e econômico de retaliação que pode ter desdobramentos mais amplos, especialmente se aliados tradicionais do Brasil seguirem o mesmo caminho. Ou seja, o que eles estão colocando aqui é que o Trump fez a pressão no Brasil, e você não pode esquecer que o Trump está negociando com meio mundo para fechar tarifas. E uma das coisas que o Brasil pode exigir, por exemplo, da União Europeia, os Estados Unidos está para fechar um acordo de comércio com a União Europeia. E com a Argentina também. Ele pode colocar nesse acordo, olha só, vocês vão retaliar o Brasil também se eu mandar. E aí, meu amigo, a situação do Brasil fica ainda pior, né? O governo Lula tenta evitar o avanço da crise. O cenário, no entanto, é delicado, com forte impacto econômico, repercussão internacional negativa e instabilidade interna crescente. Uma nova crise que apresenta um dos momentos mais críticos do atual governo e reacende com força o debate sobre a viabilidade política de Lula diante de um Congresso cada vez mais hostil. Ou seja, a solução nessa história toda é o impeachment do Lula. Eu acharia ótimo isso. Eu tenho certeza que um Alckmin faria menos mal do que um Lula como presidente do Brasil. É verdade, não seria bom para Bolsonaro. Bolsonaro teria mais dificuldade de enfrentar o Alckmin em 2026 do que enfrentar o Lula. Mas para o Brasil, porque lembra, nós vamos nos foder nessa história também. Se você é brasileiro, se você está achando, lá, se pode aí Lula, se pode aí Lula. Não vai ser só o Lula que vai se foder não, tá? A gente vai se foder aqui também no Brasil, tá? Eu inclusive, tá? Não tô tirando minha cara, não tô me tirando dessa história não. Todo mundo que está no Brasil depende da economia brasileira e todos nós vamos nos ferrar. Qual que é a maneira mais fácil de resolver esse problema? Impeachment do Lula, aprovação da anistia e pronto, resolvido o problema. 2026 vai ter o Alckmin contra o Bolsonaro, uma briga muito mais justa no final das contas, né? Com a mudança da janela de Overton, o Bolsonaro representando a direita, o Alckmin representando a esquerda. E é isso aí, e vida que segue. Vamos ver quem é que vai ganhar essa eleição em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.